Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast Lições Bíblicas Dominical. São lições que a gente está trazendo aqui todo domingo e nós estamos iniciando com as lições da CPAD. É uma revista das Assembleias de Deus. E essa lição é do primeiro trimestre de 2014, com o comentário de Antônio Gilberto. Então nós vamos falar hoje sobre o seguinte título: Um libertador para Israel. Então antes que a gente comece esse estudo bíblico, conto com vocês curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo aqui no canal, para que nós possamos alcançar mais pessoas. Você fazendo isso, você está contribuindo com o reino de Deus. Vamos então ao texto áureo. O texto áureo diz assim: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Está escrito em Êxodo capítulo 3 e o versículo 14. Verdade prática. Assim como Moisés, usado por Deus, libertou Israel do cativeiro, Cristo nos liberta da escravidão do pecado e do mundo. A leitura bíblica em classe está escrita no livro de Êxodo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 9, que diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele, do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés! E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do heveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Introdução. Um líder cristão não é feito da noite para o dia. É preciso que a sua liderança seja amadurecida pelo tempo. Na lição de hoje, veremos que Moisés foi preparado lentamente pelo Senhor ao longo dos anos, até que se tornasse o libertador do seu povo. Moisés era um homem manso e, ao que parece, não era muito eloquente. Porém, Deus viu que ele seria obediente e capaz de libertar o seu povo da escravidão egípcia. Primeiro tópico: Moisés, sua chamada e seu preparo. Está registrado em Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao 17. Primeiro, Deus chama o seu escolhido. Quando o Senhor escolheu e chamou Moisés para libertar o seu povo, ele estava pastoreando ovelhas. Um excelente aprendizado para quem mais tarde iria ser o pastor do povo de Deus, Israel.
Salmo de número 77 e o verso 20. É Deus que chama e separa aqueles que vão dirigir o seu rebanho, e Ele continua vocacionando e capacitando para o santo ministério. O Senhor chama, mas cabe ao homem cuidar do seu preparo para ser útil a Deus. O que muito nos edifica no versículo 6 é Deus identificar-se não somente como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, mas igualmente como o Deus de Jacó. Ele é, portanto, o Deus de toda graça, compaixão e paciência, uma vez que Jacó teve sérios incidentes negativos na sua vida em geral. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, João, capítulo 1, versículo 14 e o 16. Segundo, o preparo de Moisés está registrado em Êxodo, capítulo 3, do versículo 10 ao 15. Moisés foi chamado e recebeu o treinamento da parte de Deus para que cumprisse sua missão com êxito. Deus ainda chama e prepara seus servos. Talvez Ele o esteja chamando para a realização de uma obra. Qual será a sua resposta? Moisés experimentou o silêncio e a solidão do deserto em Midian. Êxodo capítulo 3 e o versículo 1. Em sua primeira etapa de 40 anos de vida, viveu no Palácio Real e frequentou as mais renomadas universidades. O conhecimento adquirido por Moisés e empregado com sabedoria foi-lhe muito útil em sua missão de libertador, condutor, escritor e legislador na longa jornada conduzindo Israel no deserto. Terceiro, o objetivo da chamada divina está registrado em Êxodo, no capítulo 3 e o versículo 10. O propósito divino era a saída do povo de Israel do Egito, liderada por Moisés. Deus pode, segundo o seu querer, agir diretamente. Contudo, o seu método é usar homens e mulheres junto aos seus semelhantes. Hoje, em relação a muitas igrejas, Deus está dizendo a seus dirigentes: tira o Egito de dentro do meu povo. É um mundanismo entre os crentes, na teoria e na prática, no viver e no agir, enfraquecendo e contaminando a igreja. É Israel querendo voltar para o Egito. Êxodo capítulo 16, versículo 3, capítulo 17 e o versículo 3. Deus, com mão poderosa, tirou Israel do Egito, mas não tirou o Egito de dentro deles, porque isso é um ato voluntário de cada crente que, quebrantado e consagrado, recorre ao Espírito Santo. Certamente eu serei contigo. Versículo 12. Isso era tudo que Moisés precisava como líder espiritual do povo de Deus. Hoje, muitos já perderam essa divina presença em sua vida e em seu ministério, por acharem que são alguma coisa em si mesmos. Daí a operação do Espírito Santo cessar em sua vida. Paulo exclamou: nada sou. 2 Coríntios capítulo 12 e o versículo 11. Tudo que temos ou somos na obra de Deus vem dele. 1 Coríntios 3 e o verso 7. Segundo tópico, as desculpas de Moisés e a sua volta para o Egito. Em primeiro, o receio de Moisés e suas desculpas. O Moisés impulsivo que matou o egípcio e enterrou na areia já não existia mais. Ele havia sido mudado e moldado pelo Senhor. E agora precisava crer, não no seu potencial, mas no Senhor que o chamara. Ao ser chamado pelo Senhor para ser o libertador dos hebreus, Moisés apresentou algumas desculpas. Eles não vão crer que o Senhor me enviou. Não sou eloquente. Quantas desculpas também não damos quando Deus nos chama para um trabalho específico? As escusas de Moisés, assim como as nossas,
nunca são aceitas pelo Senhor, pois Ele conhece o mais profundo do nosso ser. Se o Senhor está chamando você para uma obra, não tema e não perca tempo com desculpas. Confie no Senhor e não queira acender a ira divina como fez Moisés, que tentou protelar sua chamada dando uma série de desculpas a Deus. Êxodo capítulo 4 e o versículo 14. Em segundo, Deus concede poderes a Moisés. A fim de encorajar Moisés e confirmar o seu chamado, o Senhor realiza alguns sinais. Está registrado em Êxodo capítulo 4 e o versículo 1 ao 9. Da mesma forma, Deus ainda demonstra sinais para nos mostrar o seu poder e sua vontade. Em terceiro, o retorno de Moisés. Moisés não revelou ao seu sogro Jetro o que ele faria no Egito. Ainda não era a hora certa para isso. O líder precisa saber o momento adequado para revelar seus projetos. Entretanto, Moisés não poderia partir sem o consentimento de sua família. Assim ele disse a Jetro que iria ao Egito rever seus irmãos. Eu irei agora e tornarei aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Está registrado em Êxodo capítulo 4 e o versículo 18. Jetro prontamente liberou Moisés, dizendo: vai em paz. Moisés não saiu sem a bênção dos seus parentes. Para realizar a obra de Deus, o líder precisa ter o apoio e cooperação da sua família. Se você ainda não tem, ore a Deus nesse sentido. Terceiro tópico: Moisés se apresenta a Faraó. Êxodo capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Em primeiro, Moisés diante de Faraó. Chegando ao Egito, Moisés e o seu irmão Arão procuraram Faraó para comunicar-lhe a vontade de Deus para o povo de Israel. Quão difícil e arriscada era a tarefa de Moisés. Após o encontro que já tivera com Deus, ele estava preparado para apresentar-se ao rei do Egito. Faraó recusou de imediato o pedido de Moisés. Além de recusar deixar o povo ir embora, Faraó agora aumenta o volume de trabalho do povo. Êxodo, capítulo 5, versículo 8 e o 9. Moisés fez tudo como Deus lhe ordenara, porém, sua obediência não impediu que ele e seu povo sofressem. Talvez você esteja realizando alguma obra em obediência ao Senhor, mas isto não vai impedir que surjam dificuldades, problemas e aflições. Esteja preparado. Não podemos nos esquecer de que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos capítulo 14 e o versículo 22. Enquanto estivermos neste mundo, estamos sujeitos às dificuldades. João, capítulo 16 e o versículo 33. Reflexão. Às vezes, não conseguimos entender o motivo de certas dificuldades, mas não podemos deixar de crer que Deus está no comando de tudo. Comentário de Antônio Gilberto. Segundo, a queixa dos israelitas. Êxodo, capítulo 5, versículo 20 e o 21. O povo hebreu fica descontente com Moisés e Arão e logo começam a murmurar. Certamente todos esperavam que a saída do Egito fosse imediata. Mas este não era o plano de Deus. Moisés, aflito com a piora da situação, busca o Senhor e faz várias indagações. Quem de nós, em semelhantes situações, estando em obediência a Deus, na vida cristã e no trabalho, já não indagou: por que, Senhor? Moisés não conseguia entender tudo o que estava ocorrendo, mas Deus estava no controle. Às vezes, não conseguimos entender o motivo de certas dificuldades, mas não podemos deixar de crer que Deus está no comando de tudo. Em terceiro,
Deus promete livrar o seu povo. Êxodo, capítulo 6 e o versículo 1. A saída de Israel do Egito seria algo sobrenatural, e esta promessa foi totalmente cumprida quando Israel finalmente saiu do Egito. Deus, nos seus atributos e prerrogativas, ia agora redimir o povo de Israel. Versículo 6. Adotá-lo como seu povo. Versículo 7. E introduzi-lo na terra prometida. Todo Israel, assim como os egípcios, teriam a oportunidade de ver o poder de Deus. Conclusão. Na lição de hoje, aprendemos como o grande Eu Sou escolheu e preparou Moisés para que ele libertasse seu povo da escravidão egípcia. Deus continua a levantar e preparar homens para sua obra. Você está disposto a ser usado pelo Senhor? Moisés apresentou algumas desculpas, mas não foram aceitas. Não perca tempo com justificativas, mas diga sim ao chamado de Deus. Esse foi mais um estudo bíblico aqui no canal Lições Bíblicas Dominical. Esperamos que você tenha sido abençoado com esse estudo bíblico e contamos com você no próximo programa. Que Deus vos abençoe. Primeiramente, eu vos afirmo que se deve orar por toda a humanidade, em favor dos reis e de todos os governantes, a fim de termos uma vida tranquila e pacífica. AMRL3, o canal da família cristã.